que estão aqui, talvez a primeira vez no culto que nós estamos expondo a nossa confissão de fé. Obviamente que a nossa confissão de fé é só um esqueleto que nos guia para aquilo que é a palavra de Deus, e nós estamos firmados na palavra de Deus desde que, após a Reforma Protestante, quando Lutero diz, a minha mente é cativa à palavra de Deus, isso volta o que é a igreja primitiva. E a nossa igreja é uma igreja assim, nossa mente, está cativa à palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus de uma maneira organizada, nós chegamos então no 8º capítulo, que nós falamos sobre Jesus, nós falamos um pouco sobre os seus ofícios, nós falamos sobre a suficiência, sobre o que Jesus fez na cruz, nós falamos um pouco sobre até mesmo por que ele disse, Pai, porque porque me abandonastes lá na cruz. E nós vamos dar sequência hoje aqui. Antes de tudo, quero louvar a Deus, agradecer pela vida de cada um presente, e também louvar a Deus pelo livramento que Deus deu na ida do pastor às suas férias, na verdade, a convenção, né? Primeiro, ele sofreu um acidente lá na serra, ele escapou numa curva, mas graças a Deus ele bateu no morro e não no muro, né? Não na parte de concreto, e esse morro estava cheio de lama, ao ponto de deslizar o carro, e graças a Deus não aconteceu nada de pior. Então, nós vemos a mão do Senhor guardando o pastor. Hoje ele está em São Bento do Sul, né? Que Deus abençoe também a palavra dele, provavelmente o culto deve estar começando por agora lá. Ele vai pregar na Igreja Batista de São Bento do Sul. Foi convidado pelo pastor Rogério, que está como pastor interino da Igreja Batista de São Bento do Sul. Que nós lembremos de orar pelos nossos irmãos de São Bento, que estão nesse momento de transição pastoral. O pastor que lá estava encerrou seus trabalhos, não teve nenhum problema, nada. Ele apenas se mudou de campo missionário. E agora os irmãos estão no momento de transição, convidaram o pastor Rogério, e o Rogério está fazendo o trabalho lá e hoje chamou o pastor Rodrigo. Por isso que cá estou hoje. Podemos passar o próximo slide e vamos começar no capítulo 8. Esse já é a quinta proposição. O Senhor Jesus, pela sua perfeita... É isso? Isso. Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, que ele, por meio do Espírito eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, reconciliou com Deus e adquiriu um reino eterno para todos aquele que o Pai lhe deu. Nós vemos isso em Hebreus 9,14. Muito mais que o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 10. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Romanos 3. A quem Deus ofereceu como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No entanto, no tempo da sua tolerância, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. João 17 diz, assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os que têm sido chamados recebam a promessa da herança eterna. Voltamos lá então ao nosso verso onde diz o Senhor Jesus. Primeiro, quando se fala sobre o Senhor Jesus, nós estamos falando de uma pessoa real, viva e divina. O Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado, como a gente já viu nas outras vezes, que não apenas nos ensina, mas nos representa diante de Deus como nosso mediador. Senhor, destaca a sua autoridade. Aqui, Senhor, o Senhor, quem governa, quem domina e quem reina. E também
Jesus, do hebraico quer dizer Deus salva. Jesus lembra a sua humanidade e a missão de salvar. Olha que bonito, tanto o senhorio, a divindade de Deus, quanto a divindade de Jesus, quanto a sua humanidade é destacado aqui e que nós vimos nesses textos, né? O Verbo encarnado, que não apenas nos ensina, mas nos representa diante de Deus como nosso mediador. Assim como Adão nos representava diante de Deus como Pai de todos nós, Jesus nos representa diante de Deus. E ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só é cristão quem crê que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por isso que os testemunhas de Jeová não são cristãos. Eles são uma seita, porque eles não creem que Jesus é divino, mas Jesus é perfeitamente, verdadeiramente Deus, tão quanto verdadeiramente homem. Pela sua perfeita obediência e pelo seu sacrifício em si mesmo, aqui temos um resumo da vida de Jesus, no sentido, ele tem uma vida ativa, ele ativamente obedeceu à lei e, ao mesmo tempo, uma obediência passiva. Ele se deu para ser morto. Compreendem? Então, assim nós, irmãos, nós depois vamos falar sobre as aplicações do texto, nós, assim como Cristo, devemos viver numa obediência ativa, mas também nos submetendo àquilo que Deus nos ordenou, mesmo que aquilo nos pareça dolorido. A obediência perfeita, ativa, ele viveu perfeitamente a lei, Gálatas 4:4, sem jamais pecar. Fez-se sacrifício de si mesmo, ele voluntariamente foi à cruz, ofereceu a sua vida, foi submetido. Lembra? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele se entregou, ele não lutou contra os romanos que vieram, junto com as pessoas do templo que vieram. Aliás, né, as pessoas do templo com os romanos que vieram pegá-lo. Muito pelo contrário, Pedro cortou, né, a orelha do centurião, mas Jesus a curou. Essa é a base, o sacrifício de Jesus é a base do perdão dos pecados, no sentido, não somente no sentido negativo, não só que foi nos perdoado, mas a obediência de Jesus, então a entrega voluntária de Jesus, ele dá a base da justificação, no sentido que nós somos feitos justos diante de Deus, nossos pecados são perdoados, mas também a sua obediência ativa, ela nos imputa aquilo que ele fez em nosso lugar. Ou seja, a nossa conta que era menos infinita diante de Deus, Jesus pagou se dando na cruz e ainda depositou na nossa conta aquilo que ele fez de forma ativa, cumprindo toda a lei. Veja, isso é muito poderoso porque não somente nós Deus só esqueceu dos nossos pecados. Ele colocou sobre nós aquilo que Jesus tinha conquistado, como os tesouros que Jesus conquistou aqui na terra, obedecendo perfeitamente a lei, isso nos foi imputado a partir da morte de Cristo. Então, da forma passiva, Jesus nos liberta dos nossos pecados. E a obediência passiva de Cristo, de entregar-se à cruz, zera os nossos pecados. E aquilo que ele fez aqui na terra nos é imputado, ou seja, isso ainda dá crédito à nossa conta. E aquilo que Jesus fez foi perfeito, santo, bom. Então, a nossa conta passa a ter aquilo que Jesus depositou nela. Logo, nós não precisamos ficar colocando mais, não é na tentativa de colocar mais coisas nessa conta. A conta da salvação já está encerrada, porque ela tem um saldo mais infinito. Nós não precisamos fazer nada a mais para ser salvo, porque Cristo morreu por nós. E que ele, por meio do Espírito Eterno, uma vez ofereceu-se a Deus. Olha que interessante. A salvação, toda a Trindade participa da salvação. Capítulo 3 foi sobre a Trindade. Então, Deus Pai, ele planejou a salvação desde a eternidade. Deus Filho faz, né? Tem a obra temporal
da salvação. E o Espírito Santo, ele convence o pecador e santifica o pecador. Ele faz com que, ele imputa no pecador aquilo que Jesus fez. A salvação, ela é trinitária. Por isso, só pode ser cristão aquele que crê na Trindade. Por isso, mais uma vez, os Testemunhos de Jeová, entre os Mormons, eles não são cristãos, porque eles não creem na Trindade. Nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como na criação a Trindade lá estava, na salvação a Trindade também está. A salvação não é um esforço humano religioso, é uma obra de Deus, do início ao fim. Cristo levou o castigo que a lei exigia. Nenhuma gota da ira de Deus ficou por ser derramada em um crente. Vamos lá. Nós merecemos a ira de Deus. Porém, a partir do momento que somos salvos, não há nenhuma gota do cálice da ira de Deus que nós iremos tomar, porque Cristo tomou em nosso lugar a ira de Deus. Lembrar em Isaías que diz, Isaías 53, a Deus agradou-se moê-lo na cruz. Não é na cruz, né? Mas no madeiro, lá estava escrito no profeta Isaías, que cumpriu-se em Cristo. Um texto que foi escrito 500 anos antes de Cristo. Deus executa sua ira contra o pecado no seu próprio Filho. Isso é uma mensagem de amor. Não há mais ira de Deus sobre quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Não há nenhuma gota do cálice da ira de Deus que seja reservado para nós. Isso deve nos alegrar. E deve também nos assustar. Por quê? Porque é diante desse Deus Santo que nós estamos. É esse Deus Santo que nos comprou naquela cruz. E é esse Deus Santo que exige de nós, no bom sentido, exige a vida entregue a Ele. Quem quer ser salvo tem a vida entregue a esse Deus que nos salvou, sendo conduzida por esse Deus que nos salvou. Então é diante desse Deus, é esse Deus que nós servimos, aquele que não poupou em nada o seu Filho de tomar o cálice da sua ira, para que nós não precisássemos assim fazer. Porque se sobrasse uma gota do cálice da ira, quando eu digo isso é figurado, né? Deus não tem um cálice, né? Deus não tem, ele pega a garrafa assim, escrita, ira de Deus. Não, não é isso. Se um pouco da ira de Deus ficasse para que nós tivéssemos que expurgá-la, nós não conseguiríamos. Porque nós estamos mortos em nossos pecados. Antes de Cristo, não tem como. E as nossas boas obras são trapos de imundícia. Irmãos, Romanos 3, 26 diz, Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Reconciliou em Deus, como nos diz ali nosso parágrafo. Cristo não apenas cancelou nossa culpa, mas removeu a nossa inimizade com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, hoje somos filhos. É isso que Romanos 5 nos diz, somos filhos de Deus. E essa reconciliação é relacional. Deus agora nos chama de filho, a culpa nos foi removida e a comunhão foi restaurada. Então, se você se diz crente, você tem que ter comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você não é cristão. Não existe cristão que não tenha comunhão com Deus a quem ele serve. Não existe cristão que não fique de joelho diante de Deus, que não leia a Bíblia, que não venha aos cultos, que não tenha comunhão, que não ore, que não jejue, que não dependa do Senhor. Caso contrário, tu não és crente. Talvez tu achou ser crente. Mas o cristão tem um relacionamento com o Deus a quem ele serve. Um relacionamento, e o relacionamento todos nós sabemos, ele precisa de ser cultivado. É uma via de mão dupla. Deus tomou sobre si as nossas dores. Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Deus deu o primeiro passo, Deus nos salvou. E agora, como fica nosso relacionamento com Deus? Se você não tem relacionamento com Deus, é porque você não foi
salvo. Eu sei que isso é uma palavra muito dura, irmãos, mas é a realidade espiritual. Se você não lê a Bíblia, se você não tem gosto em ler, veja, a gente também cansa, eu também canso, todos nós cansamos. Às vezes, a gente vai para a academia simplesmente porque vai à academia, né? Quem vai à academia. Mas depois tem um prazer tão grande, né? Ir à academia. Às vezes é a palavra de Deus, às vezes a gente sofre, eu sei que eu dependo do Senhor, eu preciso de ler a Bíblia, eu preciso de orar, mas depois tem um deleite tão grande, porque está lá, ceando na mesa com Deus. Sabe aquele parente chato que às vezes a gente tem dificuldade de visitar? Deus não é esse parente chato, mas eu quero dizer assim que, mesmo o parente chato, a gente tem prazer em estar com ele. No caso, o nosso Deus que nos amou, que nos perdoou, que é maravilhoso, nós temos que ter prazer em estar com ele. Disse uma vez Lutero, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu não posso ficar menos de 2 horas em oração com Deus. Jonathan Edwards era um homem que orava incessantemente. Diante da sua pregação mais famosa, Pecadores na Mão de um Deus Irado, ele orou durante 3 dias, tendo alguns intervalos para comer e pouco de descanso, mas ele orou durante 3 dias. Ele não podia entregar a palavra de Deus sem ter um relacionamento com Deus. E aquele sermão mudou a história da América do Norte. Provavelmente nós estamos aqui como Igreja Batista muito por causa daquele sermão de Jonathan Edwards. A redenção visa não apenas o perdão, mas a glória futura com Cristo no seu reino. Quando a gente lê ali do reino que Deus preparou, e adquiriu um reino eterno para todos aqueles que o Pai lhe deu, nós não somos cidadãos desse mundo, que alegria. Quando a gente olha os descalabros da lei do Brasil, pessoas sendo presas, soltas, pessoa que precisa ser solto sendo preso, pessoa que precisa ser preso sendo solto, etc, etc. Nós não somos desse mundo. Um dia nós estaremos com Jesus. Vocês conseguem? Eu vejo que talvez nós precisamos pregar mais sobre isso, porque eu vejo às vezes crente murmurando demais, e eu também me pego murmurando, e isso é falta de visão do reino. O pastor pregou sobre murmuração aqui. Nós temos que ter a visão dos céus, gravado em nossas retinas, e não a visão tão somente terrena. Se a vida fosse só casar-se e dar-se em casamento, como diz as Escrituras, ganhar seu pão de cada dia, seria tão pouco. Nós um dia estaremos com o nosso Senhor, e é isso que a ceia representa. O dia que tudo aquilo que Jesus fez é verdade, mas também o dia que nós estaremos com o Pai nos céus, à mesa, diante de Deus e todos os salvos. Bom, o italiano gosta de ter mesa comprida, né, irmão? Irmão que é italiano. Agora eu imagino quão comprida é essa mesa de Deus. Eu não sei onde eu vou estar, mas eu gostaria de ter, nem que fosse no último lugar, mas eu gostaria de estar lá. E vou estar lá porque Jesus me comprou, não porque eu mereço. Porque eu não era digno nem de ficar comendo das migalhas que caem dessa mesa. Mas Deus nos chama de filhos e diz, vem, senta-te à mesa comigo. Amém? Agora nós vamos ao parágrafo 6. Isso é depois das Bíblias ali, das referências, que diz: ainda que a obra da redenção não tenha sido efetivada senão depois da encarnação de Cristo, todavia a virtude, eficácia e os benefícios dela já foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, desde o princípio do mundo, nas promessas, tipos e sacrifícios, a gente vai explicar tudo isso, em que ele, o Senhor Jesus, foi revelado e significadamente representado, sendo o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Bom, primeiro olhando isso, eu me sinto um homem de conhecimento limitado. Como as pessoas escreviam bem, né? E nós hoje talvez não tenhamos, nós temos que pegar um dicionário para entender algo que está escrito na nossa língua e que foi escrito aí, tem aqui 1600 e pouco, tem 300, 400 anos, a gente já precisa, e agora foi atualizado, essa linguagem é atualizada, obviamente, para o dia de hoje, e a gente quase não consegue entender a profundidade, né? Então, por isso que nós também temos que olhar os nossos irmãos do antepassado com certo respeito.
Se eles escreveram coisas tão profundas, a gente só vai escrever coisas tão profundas de Deus se nós temos um relacionamento tão profundo com Deus. Não tem como escrever sobre a alma da minha esposa se eu não tenho um relacionamento profundo com ela, né? Então não temos como escrever tão profundo de Deus se nós não o conhecemos. E até porque hoje o ChatGPT consegue escrever muito melhor do que nós, mas ele não tem relacionamento com Deus, né? Deus, coração quero e não sacrifícios, né? Mas isso aqui é um reflexo, essa boa escrita é um reflexo da comunhão que esses irmãos tinham. Os versos de Hebreus 9:15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os que têm sido chamados recebem a promessa da herança eterna. Gálatas 4:4-5. Mas quando chegou na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que bênção. Porque não quero, em Coríntios, irmãos, que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Eu já vou explicar isso aqui. Hebreus 13:8, Jesus, Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Vamos voltar ali ao parágrafo que nos diz: ainda que a obra de redenção tenha sido efetivada, senão depois da encarnação de Cristo, isso que significa? Que a obra da salvação ela teve um momento na história para acontecer. Porém, o fato dela ter acontecido num momento da história não significa que as virtudes que ela criou, ou seja, os efeitos dela, não foram aplicados a quem veio antes desse evento histórico. Não, Moisés, Abraão, todos esses foram salvos pela fé, não pelas obras da lei, pela fé, como em Hebreus 11 nos diz, pela fé no Messias que viria. Nós já conhecemos esse Messias, até brinco que acho que a nossa fé é menor que a deles, porque nós já tivemos o Messias. Eles ainda acreditavam no Messias que viria. Então nenhum deles foi salvo senão por Cristo. Não há salvação que não seja por Jesus. Extra Christus, extras salvatio, uma coisa assim. Sem Jesus não há salvação. Logo, todos aqueles que foram salvos antes da encarnação, desde daquele momento histórico, eles foram salvos visando o momento histórico que um dia veio. Conseguiram entender? Moisés foi salvo por Cristo, porque ele cria no Messias que viria. Então, a cruz foi um evento histórico em um tempo e lugar definido. Isso quase se tem pouca questionamento, né? Mas um ponto central desse parágrafo é a efetividade da obra de Cristo não se limita à cronologia. O evangelho não começou em Mateus, o evangelho começa em Gênesis. Vocês lembram, né? O próton-evangelho da mulher virá o filho que pisará a cabeça da serpente. E é esse filho que é Jesus. O Novo e o Velho Testamento falam do mesmo Messias que viria. Veio e nos salvou. O ponto central é que a efetividade da obra de Cristo não se limitou a um momento cronológico. A salvação não começou no Novo Testamento, mas no decreto eterno de Deus, aplicado aos santos do Antigo Testamento. A virtude, a eficácia e o benefício dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, no passado, no presente e no porvir. A redenção de Cristo tem um alcance atemporal, como nós vimos, e os seus efeitos, eles são retroativos, no sentido de que era Cristo a quem eles criam. Exemplo, Abraão, Moisés, Davi, Ruth foram justificados pela fé em Cristo prometido, mesmo sem conhecê-lo
plenamente. Isso está em Hebreus, capítulo 11, em que lá traz o capítulo que fala sobre a fé dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados, nas promessas, tipos e sacrifícios. Promessas, Gênesis 3:15, 12:3, o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, o descendente de Abraão, que reinaria, o descendente de Davi, que viria. Esses são as promessas. Os tipos, existe vários, tipo é uma palavra que tem vários significados, né? Uma delas é desde uma letra, né? Aquela letra que era colocada na prensa de Gutenberg, era um tipo. Tipo era um carro, mas tipo também é um exemplo, algo que nos revela algo superior, vamos pensar, algo ou alguém que dá a entender que vai vir alguém que vai cumprir aquilo que aquela primeira pessoa tentou cumprir. Exemplo, lembra quando Abraão foi matar seu filho? Sacrificar seu filho a Deus, e aí na hora que ele foi sacrificar, um anjo segurou a espada. E o que aconteceu? Naquele momento, alguém lembra? Um animal, que animal? Um cordeiro, na verdade, acho que foi não foi um cordeiro, mas que se enroscou lá num arbusto e foi usado por sacrifício. Vocês lembram disso? Aquele animal, se não me engano foi um bode, até se não me engano, agora me deu um branco aqui, mas aquele animal em si é um tipo, porque ele representa aquilo que Cristo viria. Por quê? Viria fazer, porque Cristo foi o sacrifício que foi feito em nosso lugar, assim como aquele animal que se colocou que se enroscou lá no arbusto e que foi usado para o sacrifício que Deus mesmo proveu. Lembra? Deus proverá. E o sacrifício? Jeová Jirê. Deus proverá o sacrifício. E veio. O Cordeiro Pascal era um tipo de Cristo. Então, todos os tipos representam o que Cristo fez. E os sacrifícios, o sistema levítico era a sombra da realidade de Cristo. Não preciso explicar para vocês de forma que a gente já falou. Mas leiam Levítico e Hebreus ao mesmo tempo. Lê 5 capítulos de um, lê 5 capítulos do outro. Lê Levítico e Hebreus. Vocês vão conseguir entender que todo o sistema sacrificial do Velho Testamento se cumpre em Cristo. Então, Cristo é quem veio nas promessas, Cristo é quem terminou com os tipos, Cristo é a representação do sacrifício. Por isso nós não guardamos mais o sábado, porque Jesus é o nosso sábado. Amém? Jesus é o nosso shalom. Jesus é o nosso shabat. Jesus é o Cordeiro Pascal. Por isso não faz sentido comemorar a Páscoa, o pechar, né? O passar por cima, que é o Espírito de Deus que passou por cima do povo. Vocês lembram da história? Nós vimos isso, inclusive, agora de novo na pregação da Páscoa. Não faz sentido, porque Jesus é aquele sacrifício. Aquilo era um tipo. E também aquilo era o sistema sacrificial, apontava para Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são cristocêntricos, por natureza. Mesmo antes de nascer, Jesus estava sendo revelado a seu povo. O que eu acho interessante é que remontar que Cristo, quando vai terminar ali, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu vou adiantando aqui, pular alguns tópicos para que a gente não tome muito tempo. É que Cristo não muda, assim como Deus não muda. Ou seja, a sua obra ela é imputada hoje, ontem, e será imputada para os que creem. Mas, contudo, o que eu quero dizer é que a salvação não veio em resposta ao pecado do homem. A salvação já era um plano de Deus, desde a eternidade. O pacto da graça não é uma novidade do Novo Testamento. É a coluna vertebral de toda a revelação bíblica. Deus, e
Jesus e a sua obra salvadora existe de Gênesis até o Apocalipse. Vamos ao parágrafo 9. Vocês vão ver que a gente pulou, né, alguns parágrafos, quem tem a confissão de fé. Acho que todos aqueles que se batizaram receberam, se eu não me engano, a confissão de fé batista de 1689. Tá? E se não receberam, pode pedir, a gente manda uma cópia assim. Tá? Capítulo 8, né, parágrafo 9. Este ofício de mediador entre Deus e os homens é próprio de Cristo somente, que é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E isso não deve em nenhum aspecto ser transferido a qualquer outro, nem total, nem parcialmente. Esse ponto eu quero trazer para vocês. Por que eu pulei os outros parágrafos? Porque a gente já tratou disso em outras ocasiões. Então, para a gente não repetir a mesma coisa, tá? O ofício de mediador, nós vamos ver ali na referência bíblica, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo Jesus, o homem. Hebreus 1:2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, em muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém. Nós voltando ali ao parágrafo, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E por que ele é o único? Porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. É o único que tem a união hipostática com o Pai. Porque somente ele é sem pecado. Porque somente ele satisfez a justiça divina cumprindo perfeitamente a lei. Então, ninguém pode se colocar como mediador, ou nada pode colocar-se a mediador, a não ser que tenha em si essas três coisas. Primeiro, ser livre do pecado. Jesus é uma criação entre aspas, né? Mas Jesus, ele vem ao mundo de uma maneira especial. O corpo de Jesus, ele foi criado. Jesus sempre existiu, mas Jesus, o corpo dele, a substância do qual é formado Jesus, é uma criação especial de Deus, tão especial que o Espírito Santo cobriu Maria, sendo ela virgem, e nele não havia nenhum pecado. Lembrando disso, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, fora Jesus, não há nenhum que não tenha pecado. Logo, ninguém pode ser substituto em nosso lugar, a não ser Cristo. Nem Maria, porque Maria tem pecado, a Bíblia diz que tem. Temem quem teimar. Eu sei que isso vai para o YouTube, pode dar rolo para mim, mas não tem problema. Maria tem pecado, porque a Bíblia diz que ela tem pecado. Todos os profetas, todas as pessoas que já passaram por esse mundo, pode ser desde Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, ou quem vocês quiser trazer aqui, Buda, Dalai Lama, todos são pecadores. Nenhum pode ser mediador entre Deus e o homem. Primeiro, nenhum deles é divino, só Jesus é divino, 100% divino quanto Deus. Segundo, só ele é sem pecado. E terceiro, ele satisfez, porque Deus diz, né, nele me comprazo. A partir daquele momento rasgou-se o véu do templo. Nenhum anjo, nenhum santo, nenhum líder espiritual, o sistema religioso pode ocupar essa posição. A mediação é pessoal, exclusiva e suficiente de Cristo. Não é a igreja, não é o pastor, não é nem a Bíblia. A Bíblia em si, elas são, tudo bem, o que ela nos conta essa mensagem, mas a Bíblia não adianta abrir no Salmo 91 e deixar ela lá, ela não vai espantar nada, ela não vai fazer nada, porque são letras, ela em si, a figura da Bíblia, nós não cremos em feitiçaria, e quando não cremos nem na feitiçaria gospel, em água benta, em rosa ungida, em paninho que tira suor de não sei o quê, em The King, The Power of de não sei o quê. Nós não cremos nada disso, nós não cremos que nós precisamos passar um dia na montanha, como um monte de gente gastando fortunas, eu não vou dizer o adjetivo que ia dizer, porque foi censurado pelo Espírito Santo, mas de homens que vão lá nos legendários, gastam fortunas para dizer que tem uma experiência com Deus. Não há mediação de nenhum sistema religioso a não ser de Cristo. Pode ser bom, sei lá, fazer exercício, beleza, mas não pague 5 mil reais para fazer exercício de 3 dias, né? Acho um pouco infantil, ou pueril, né? Pagar esse valor para fazer exercício físico, mas lá Jesus não está em nenhum lugar
físico no sentido, ao mesmo tempo que está em todo lugar, não está em nenhum lugar, né? Físico no sentido de que nenhuma instituição pode fazer um intermeio entre o homem e Deus, somente Cristo. Se você está aqui achando que a igreja pode fazer isso, não. A igreja pode apresentar esse Cristo a você, mas ela não pode mediar. Pastor não medeia nada, a oração do pastor não é melhor do que a minha oração, do que a tua oração, do que a nossa oração. Não há um sacerdote a não ser Cristo sobre nós. Amém? Irmãos, não gastem essas fortunas aí para acampamentozinho de um monte de homem, um tendo que afirmar o outro homem. Acho isso meio estranho, né? Mas tudo bem. Ela não é compartilhável, nem o sacerdócio papal, nem magistério, nem nada pode estar. Agora, a Igreja Católica escolheu um novo Papa, ele não é o Santo Padre, ele não é alguém que está entre Deus e os homens, ele não fala em nome de Deus, só fala em nome de Deus aqueles que Deus inspirou, e isso está nas Escrituras. Não há mais a inspiração desse sentido, não existe nenhuma outra mensagem que não seja de Cristo ser revelada, e isso foi revelado nas Escrituras. Não há nenhuma outra mensagem que nos importe para que o homem seja salvo. Amém? Ele é profeta, sacerdote e rei da igreja. Aqui o clássico ensino da tríplice ofício. Vocês que gostam de nomes legais, munus triplex, do latim. O tríplice ofício, profeta, ele revela a Deus e sua vontade, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a palavra viva, ele não apenas transmite, mas ele é a verdade. Eu sou o caminho à verdade, a aletheia do grego, eu sou a verdade, aquilo que os filósofos queriam saber, a aletheia, a verdade, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sacerdote, ele intercede. Hebreus 5, que nós vimos ali, 5 a 6, nos diz, ele é feito sumo sacerdote. Ele não oferece sacrifícios alheios, ele ofereceu-se a si mesmo, ele intercede continuamente pelos céus. Ele é o nosso parácletos, ele é o nosso advogado. Ele é o sacerdote, ele é o profeta porque ele profetiza aquilo que ele falou e era a verdade, e ele era propriamente a verdade. Ele é o sacerdote porque ele fez o sacrifício final, ele se deu a si mesmo, com a redundância assim imposta, para sacrifício, e ele é rei porque ele governa sobre o seu povo. Salmo 2,6, eu, porém, constituí o rei sobre o meu santo monte de Sião. Ele derrota seus inimigos e guarda a sua igreja com a vara da justiça. Ele conduz o seu povo com sabedoria, proteção e autoridade. Esses três ofícios são indispensáveis para a nossa vida cristã. Jesus, o nosso profeta, sacerdote e rei. A ênfase é inegociável, não há espaço para comediadores, como eu falei, co-espaço mediadores, nem para instituição ou tradições humanas que tentem ocupar esse lugar. A mediação é dele, exclusiva, integral e perpétua, para todo sempre. Amém. Parágrafo 10. E é o último parágrafo, daí já temos as aplicações. Este número e ordem dos ofícios é necessários, pois por causa da nossa ignorância, precisamos do seu ofício profético, porque somos ignorantes, e por causa do nosso afastamento de Deus e da nossa imperfeição, do melhor dos nossos serviços, das melhores obras que a gente pode fazer, nós precisamos do ofício de Cristo, sendo o ofício sacerdotal de Cristo, para reconciliar-nos com Deus e para fazer-nos aceitáveis a Ele. E por causa da nossa aversão e incapacidade absoluta para voltarmos a Deus e também para permanecermos firmes nele, precisamos do seu ofício régios, né, real, de rei, para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar, conservar para o seu reino celestial. Cristo exerce os três ofícios, como nós vimos,
porque nós temos 3 misérias às quais nós precisamos desses ofícios. Nós temos uma ignorância espiritual, uma culpa e separação de Deus, e uma rebelião e fraqueza moral. A solução de Deus para a nossa miséria está em Cristo como profeta, sacerdote e rei nessa ordem. A ignorância, o ser humano natural não conhece a Deus. Lembra que é impossível ao homem conhecer a Deus a não ser aquilo que Deus se revele. Lembra? Deus é incognoscível, uma das propriedades de Deus. Nós vimos isso quando falamos de Deus, capítulo 2. E então Deus ele é inconhecível, incognoscível, perdão. E a gente só conhece dele aquilo que ele se revela. E nós temos as 2 revelações, a revelação geral, que são a natureza, e a revelação especial, que é a palavra de Deus e Jesus. Ele é a revelação, quando quem viu Cristo, de alguma forma viu Deus, não em toda a sua glória, porque Jesus se desfez da glória do Pai, se fez carne, é óbvio, mas quem viu Cristo, em tese, viu de alguma forma Deus. Por causa da nossa ignorância, nós precisamos do ofício profético. Nem o caminho da... Ignorância, o ser humano natural não conhece a Deus, nem a si mesmo, nem o caminho da vida. Em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Cristo nos revela o Pai e ilumina nossa mente obscurecida. Ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição do melhor dos nossos serviços, precisamos do seu ofício sacerdotal. Então nós temos Jesus limpando a nossa ignorância quando ele é o nosso profeta, porque ele profetiza, ele é a profecia final, ele é a verdade, logo ele tira a nossa ignorância quando ele se revela como a verdade. Ele cumpre aquilo que as nossas obras não podem cumprir. E por isso ele é o sacerdote. O sacerdote ele fazia sacrifícios para Deus. Nós podemos fazer tudo o que fizermos. Nossas obras estão mortas. Nossas obras são trapos de imundícia. Nós precisávamos de alguém que se fizesse obra em nosso lugar, que se fizesse sacerdote em nosso lugar, que fosse o sumo sacerdote e que o seu sacerdócio nunca mais tivesse fim. E esse sacerdócio ocorreu em Cristo. Cristo, quando se deu a si mesmo, mais uma vez, com a redundância, ele cumpriu sendo o sacrifício cabal. A culpa é a alienação. Mesmo nossas boas obras são imperfeitas e não podem, então, reconciliar a Deus. Hebreus 7:25. Ele pode salvar totalmente os que por meio dele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como sacerdote, Cristo nos representa diante de Deus, intercede por nós e nos torna aceitáveis por sua justiça e não pela nossa. Sem esse ofício, jamais poderíamos nos aproximar de Deus com confiança. Ali diz, por causa da nossa aversão e incapacidade absoluta de voltarmos a Deus, precisamos do seu governo, do seu reinado. Aqui está uma das afirmações mais fortes da confissão. O homem não apenas é ignorante, ou seja, sua mente, e culpado, a alma, mas rebelde, a sua vontade, volição foi corrompida pelo pecado, logo todos nós somos rebeldes contra Deus. Há uma aversão natural a Deus. Romanos 8 diz que a mente da carne é inimizade contra Deus. Salmo 110, 3, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia do seu poder. Somente o Rei Jesus pode convencer, subjugar e atrair. Ou seja, só Jesus pode fazê-los irmos a Deus. Sustentar no caminho da fé, libertar do pecado, conservar até a entrada no seu reino eterno. O reinado de Cristo é pastoral e guerreiro. Ele cuida e combate por nós. Cristo cuida da sua igreja. A porta do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Amém? E nós vamos falar sobre o que esses parágrafos, então, que você trouxe, tem a ver conosco. Nós terminamos, então, aqui a grande
boa, santa, justa, perfeita, inigualável, obra de Cristo. E outros adjetivos que não me vêm à memória. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Cristo já satisfez a justiça de Deus. Você não precisa se matar tentando pagar a Deus com suas obras ou penitências. A cruz já gritou por você. Tetelestai, tudo está consumado. Ele já gritou por nós. Nós não precisamos sacrifícios. Nós não precisamos nos ajoelhar no milho. Nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação, a não ser crer naquilo que Cristo fez, porque o que Ele fez é para sempre. Então descanse. Abandone a culpa, porque essa culpa foi jogada em Cristo. Abandone o perfeccionismo espiritual, porque só Cristo foi perfeito. Abandone o medo de não ser aceito por Deus, porque Jesus fez você ser aceito. Não, porque se dependesse de nós, nós não éramos aceitos. Mas Cristo nos fez aceito, amém? Isso é maravilhoso, isso nos liberta. Aí sim, conheceis a verdade vos libertará. Não ache que o Antigo Testamento é inútil. O mesmo Cristo que morreu na cruz já estava salvando os eleitos do Senhor nas sombras da antiga aliança. Cristo é o fio dourado que costura toda a Escritura. Então valorize de Gênesis, assim como você valoriza João, pré-levítico, olhando Cristo, olhando Hebreus. E lembre, há um só evangelho, desde o Éden até a Nova Jerusalém. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, revelado desde o Éden, que nós encontraremos reinando na Nova Jerusalém, onde nós moraremos para todo sempre. Amém. Quem acha que comprou uma chave para ir ao céu, está errado. Quem acha que conquistou uma chave para ir para o céu, está errado. Quem tem uma nota assinada pelo Papa, eu conheci uma senhorinha que tinha, dizendo que ela ia ser salva, está errado, porque tudo isso foi conquistado e nos dado de graça, por meio de graça, e é alcançado pela fé em Cristo Jesus. Amém? Para a igreja que tem, para quem ainda tenta ter múltiplos mediadores, vivemos um dia de idolatria sutil, confiamos em homens. E aqui uma palavra pastoral para a igreja, se é que posso dizer assim, não sou pastor, mas uma palavra à igreja brasileira. Quantos ficaram com medo e acharam que o mundo ia acabar quando o Brasil teve eleições? Que vergonha daqueles que se dizem irmãos e que pegaram Bíblia para destruir patrimônio público. Que vergonha! Nós não confiamos em homens, nós confiamos em Cristo. E aqui não estou dando valor político a nenhum lado, vocês me conhecem. Eu estou só querendo dizer que nós confiamos em Cristo. Amém? Não estou dizendo que você não possa se mudar, buscar um lugar melhor para a tua família. Não, não é isso. Mas tendo a certeza que não é um político, que não é um sistema, nem capitalismo, nem socialismo, nem moderado, nem presidencialismo, nem, sei lá, monarquia, nem nada vai trazer o alívio do sofrimento. Somente Cristo. Solo Christus. Solo Christus. O Cristo revelado nas Escrituras, sola Escritura, solo Christus, somente pela fé, sola fide, e viver uma vida para a glória de Deus, só lhe deu glória. Não há apóstolo, não há palavras sem sentido, the king, the power of, the não sei o quê, não há objetos ungidos, eventos, não. Irmãos, a igreja, entre aspas, tem gasto fortunas. Eu vi pessoal que gastou
$7.000 para fazer um evento, aquele que eu citei há pouco, lá em Orlando. Pessoas gastaram $5.000, $7.000, R$20.000. Hoje, para subir no monte, no Rio de Janeiro, custa R$81.000. Quantos missionários passando fome na África, perseguição na China, sendo mortos pelo Estado Islâmico e irmãos cevados de gordo, gastando milhões de dólares para subir um monte. Homens fracos na fé, homens que não conheceram o Salvador. Volte-se ao mediador suficiente. Não transfira para ninguém o que só pertence ao Salvador. E às vezes esse alguém pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser você mesmo. Desça do trono do teu coração e entregue ele para o único Rei, Jesus. Clame, solo Christus, só Cristo, todo Cristo, sempre Cristo. Amém. Para a igreja que vive desgovernada, sem direção e sem vigor, graças a Deus aqui, esse púlpito tem pregado o evangelho, e você não precisa só de perdão, mas precisa de governo, e aqui é apresentado o governo de Cristo. Cristo não é apenas o que tira do pecado, ele fala como profeta, intercede como sacerdote e reina como rei, e ele faz isso porque você é cego, culpado e rebelde por natureza, assim como eu sou cego, sou culpado e rebelde por natureza e preciso de Cristo como sacerdote, como rei e como profeta. Então se submeta à sua vontade, a sua com S maiúsculo, aceite a vontade, confie no sangue de Cristo e curve-se ao seu cetro real. Irmãos, se Cristo é esse mediador glorioso, então confie nele sem reserva, sirva-o com fidelidade, anuncie-o com ousadia, adore-o com reverência. Se você ainda está longe de Deus, o mediador vive e ele não está morto numa cruz, mas sim ressurreto, reinando e salvando pecadores ainda hoje. Hoje ele fala como profeta, perdoa como sacerdote e reina como rei. E um dia nós estaremos todos no seu reino celestial, na nova Jerusalém. Reconcilie-se com Deus. Não existe outro nome, não existe outro caminho, não existe outro mediador, somente Cristo, solo Cristo. Cristo é tudo que o povo de Deus precisa, e Cristo é o que a igreja precisa proclamar acima de tudo, que Ele seja o centro do nosso púlpito, o consolo do nosso povo, a glória da nossa adoração e o Rei dos nossos corações. Só lhe deu glória, solo Cristo, só a Escritura, só a fide e só a gratia. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor Deus é bom, santo, justo, o Senhor é perfeito e o seu sacrifício é cabal. Não há nada que precise ser adicionado àquilo que o Senhor fez por nós, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é santo, cumpriu a lei no nosso lugar. O Senhor tirou a teimosia que reina no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. O Senhor nos resgatou. Senhor, obrigado, porque um dia reinaremos contigo, Deus, na nova Jerusalém. Mas se porventura hoje alguém aqui não tem certeza, Deus, que estará contigo na nova Jerusalém, no teu reino, sob o teu reinado, que já não, ou seja, alguém que hoje já não se encontra sob o teu reinado, que não vai estar de maneira integral no seu reino, Pai, que esse alguém se entregue a ti, Deus, dizendo, só Cristo, com Cristo, tudo em Cristo, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor mesmo prometeu para nos salvar, nos redimir, nos justificar e nos glorificar para todo sempre. Amém.